Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. A qualquer hora pode estar nos ouvindo e esperamos que sim. Lembrando que, além aqui do YouTube, você também acompanha a nossa programação no Spotify, também na Orelo e, evidentemente, outras informações e divulgações pelo Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. Tenho aí uma gama de locais que você pode também acompanhar aqui o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Bom, queria trazer, seja em caráter internacional e municipal, para ilustrar esse nosso podcast de hoje. Ainda não é o último do mês, teremos o do próximo final de semana ainda, mas queria já falar, dar uma observada aqui com vocês em algumas notas, algumas questões interessantes que vi nos últimos dias aí e que chamaram a atenção. Sobre o caráter municipal, como havia falado, inclusive estava conversando sobre isso com algumas pessoas que também envolvidas com política, informação, questões à parte, estavam justamente falando sobre como é mal divulgado, como é mal falado algumas coisas importantes para a participação popular, que mesmo que seja coisas mais simples, entre aspas, vamos dizer assim, porém afeta na realidade, afeta no cotidiano dessa mesma população, dessas mesmas pessoas. Eu falo aí, por exemplo, a questão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias agora de 2026, que praticamente não está sendo dito nada, não se está falando muita coisa, principalmente nos grandes jornais. Eu ainda fuço aí diretamente o portal da Prefeitura de São José dos Campos e, consequentemente, quando muito, ainda me deparo com esse tipo de informação que tende a ser interessante. Mas pensando que é algo de interesse popular, é algo de interesse dos munícipes de modo geral, a gente acaba não vendo aí grande participação, justamente porque a divulgação não é exatamente um primor, e isso eu não falo da atual gestão, mas já é algo relativamente antigo aqui na cidade. Mas pegando aqui sobre a LDO, como estávamos falando, no próprio site da Prefeitura de São José dos Campos, assim que você acessa, vai ter lá um banner falando sobre isso. É só clicar que mais informações serão abertas aí para vocês verificarem. Inclusive, você já pode deixar ali virtualmente um texto, algumas sugestões para serem pautadas nas reuniões que ocorrerão sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. E eles até formalizam ali um convite. No texto diz assim: convidamos Vossa Senhoria e a comunidade para participarem das audiências públicas do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 nos dias, local e horário abaixo descritos. Os dias em questão são 26 de março de 2025, quarta-feira agora, e também 2 de abril de 2025, quarta-feira já da semana que vem.
Local: Casa do Idoso Centro, na rua Euclides Miragaia, número 508, em São José dos Campos, e o horário das 8 às 19h30. A colaboração de todos nas audiências é muito importante, pois é neste momento que cada um poderá apresentar sugestões e opiniões para as ações da Prefeitura, bem como propostas de projetos ou serviços para o ano de 2026. Esta é a oportunidade de definir as prioridades que nortearão o orçamento do município do ano de 2026. Por este motivo, solicitamos a Vossa Senhoria que discuta com a comunidade local as prioridades pertinentes à sua região, transcrevendo-as no formulário abaixo, que estará disponível até às 18 horas do dia 4 de abril de 2025. E aí, claro, finalizando aqui, a população é devidamente convidada a participar, a opinar, a falar sobre aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe é pertinente para a discussão aí da LDO 2026 e, evidentemente, mais do que isso, o devido convite que fica registrado para que as pessoas possam efetivamente participarem das discussões. Eu particularmente fazia bastante isso, mais por uma questão de cobertura, mas eu deixava de também participar, ouvir aí a população, às vezes dar alguns pitacos, para justamente ver a discussão política sendo movimentada aí na cidade. O ruim é que, ao mesmo tempo que a gente via muitas pessoas participando, inclusive conheci muitos movimentos, militantes, entre outros, por causa dessas atividades, lideranças comunitárias, lideranças de bairro, a gente também não via, em alguns aspectos, claro que uns mais, outros menos, mas em muitas vezes a gente não via a população em peso, como poderia estar, para justamente fazer aí a necessária pressão no poder público. Mas questões aí da realidade política. Uma nota agora, caráter mais internacional, queria destacar aqui, mostrando uma patifaria do governo Trump, mas isso acho que já ajuda a resumir um pouco do que ele pretende nessa nova fase da sua política. E claro, alguém que gosta aí de uma polêmica, mas que evidentemente vai querer fazer as coisas do jeito dele, e mesmo assim não é todo mundo que vai achar que ele está sendo antidemocrático ou qualquer coisa aí que o diga. Falo aqui sobre a nota que vi nesta semana no portal UOL, que, sob Trump, NASA apaga texto que cita levar primeira mulher e primeiro negro à Lua. No caso em questão, só para deixar esclarecido, ninguém está dizendo que eles não vão à Lua, ou que eles estejam proibidos de ir à Lua, ou que o Trump mandou que a NASA suspenda a atividade, a missão, por conta de que haverá uma mulher e um negro. Não. Vamos só também separar aqui um pouco as informações, porque já tinha gente criticando, já tinha gente falando como se fosse tudo a mesma coisa, e na verdade não é. Eles não vão deixar de participar da missão, claro, até o momento, até conforme está colocada aí a notícia, né? Porém,
o que se segue é o seguinte: a NASA excluiu do seu site o trecho em que cita o plano de levar a primeira mulher, primeiro negro, à Lua. A alteração feita ontem acontece sob a exclusão dos programas de diversidade e inclusão ordenada pelo presidente Donald Trump. A agência excluiu o trecho do texto de apresentação que citava o compromisso de diversidade. Na versão anterior, dizia que a NASA levará a primeira mulher, o primeiro negro e o primeiro astronauta parceiro internacional à Lua, usando tecnologias inovadoras para explorar mais da superfície lunar do que nunca. A atualização feita ontem cita somente os objetivos da missão. Segundo o porta-voz da NASA, que confirmou a exclusão, de acordo com a ordem executiva do presidente, estamos atualizando nossa linguagem em relação aos planos de enviar tripulação à superfície lunar como parte da campanha Artemis da NASA. Ele ainda completou que a equipe está ansiosa para aprender mais sobre os planos da administração Trump. Então, aqui, claro que é muito mais grave do que a nota coloca, embora seja um tanto quanto ridículo e até mesmo objeto de risadas, o que tem de grave nisso tudo é a política cada vez mais incisiva e massiva do Trump mostrar que veio e, entre outras questões, falar aí sobre todo o ataque às políticas de promoção da diversidade, da igualdade, tudo aquilo que supostamente, ou até mesmo na mentalidade dele, possa ou esteja exacerbando, esteja procurando dar identidade, dar voz ao, entre aspas, diferente, ao que não é o status quo, então eles arranjarão aí uma forma de tentar apagar. É mais ou menos aquela história tão esquisita quanto, também aí do governo Trump, de que queriam tirar o nome do avião que foi responsável por levar a bomba atômica de Hiroshima, né, o Enola Gay, por conta justamente aí da palavra. Então é uma série de absurdos, coisas que não vão mudar em alguns pontos, não vão mudar em nada a vida da população, ou em outras apenas vão piorar, reforçando aí preconceitos, estereótipos, e claro, a gente fica aí evidentemente preocupado com o destino dos trabalhadores, trabalhadoras e população explorada dos Estados Unidos de modo geral, assim como países que acabam sofrendo forte influência do chamado trumpismo aí, né, dessa onda de governo Trump, que também vão querer aí adotar as mesmas políticas, as mesmas pataquadas como aqui devidamente citei. Agora, um país que, por exemplo, não está adotando estas pataquadas, mas que a coisa também não está lá muito legal, muito bonita, é aqui o próprio Brasil. Governo Lula é desaprovado por 53% das pessoas e a aprovação é de 41%. A pesquisa ouviu 2.500 entrevistados por ligação entre 15 e 17 de março. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A nota, então, completa aqui que a desaprovação do governo federal comandado por Lula cresceu 2 pontos percentuais de janeiro para março, alcançando 53%, de acordo com pesquisa realizada pela Poder Data. Enquanto isso, o índice de aprovação caiu, marcando 41% no mês de março. Isso se reflete basicamente pelos dados da economia
A gente sabe que quando a economia não vai bem, evidentemente a vida da população não vai bem, e isso faz ela refletir sobre, independente de quem quer que seja, como está sendo comandado, controlado o país, faz ela refletir sobre os rumos que estão sendo tomados e, claro, a própria questão aí, como falamos, da confiabilidade. É claro que isso abre margem para uma discussão muito maior, abre margem aí para formas de como se trabalhar e se dialogar com essa população, em suma, insatisfeita por conta de todas as crises econômicas que dificilmente, para não se dizer impossivelmente, serão superadas, já que elas são provocadas pelo próprio capitalismo. E presidentes, no caso figuras como Lula, que se colocam aí como vias àquele capitalismo mais tradicional, acabam não conseguindo de fato e concretamente ofertar uma via satisfatória a essas pessoas que estão inconformadas, indignadas e sentindo na pele a piora do custo da qualidade de vida. A mesma coisa vale para a aprovação referente ao ministro Fernando Haddad, assim como tantos outros, em que pese a direita, a extrema-direita também estar aí relativamente desacreditada, isso não impede que o cenário possa favorecê-los em futuros jogos políticos, numa próxima eleição, até porque, conforme o andar da carruagem, e isso bem foi conversado aqui no Mesa de Debates, a questão agora não é nem tanto assim o bolsonarismo propriamente, ou aqueles políticos mais fiéis ao Bolsonaro, mas esse centrão fisiológico de direita e que, se precisar, abraça aí sem problema nenhum a extrema-direita e que será realmente um verdadeiro problema, um verdadeiro desafio, até porque, assim como a extrema-direita sabe que precisará dele, a chamada esquerda ou a esquerda governista, os atuais partidos aí que compõem a base do governo federal, sabem que vão acabar precisando dessa chamada direita, centro-direita, direita fisiológica, chamem aí como bem quiserem, e eles, como qualquer outra direita, vão institucionalizar, vão exigir as suas políticas, que sabemos que nunca é devidamente em prol aí da população. O governo Lula já está sendo, de certa forma, vítima dessa política que escolheu fazer e, para ser bem sincero, infelizmente devemos dizer aqui que só estamos vendo como eu posso dizer, só estamos vendo aqui a, entre aspas, promessa sendo cumprida. Era o que a gente infelizmente esperava nesse atual cenário de uma política que consegue desvincular dos interesses do liberalismo, dos interesses da direita majoritária do país e, como falamos aqui, desse centrismo fisiológico aí de partidos de direita, mas que podem muito bem, em busca aí de poder e influência, coadunar, inclusive com partidos que procuram um funcionamento mais à esquerda, mas que acabam
perigosamente flertando aí com justo aquilo, com tudo aquilo que nós almejamos combater. Era o que eu tinha para falar no Notícias Comentadas de hoje. Um beijo no coração de todos e tchau!